agora eu queria chamar aqui ao palco o Diogo Cortis, o Diogo que é nosso especialista e trabalha também como pesquisador dentro do CEUEB. Além disso, ele também é professor na PUC de São Paulo. Ele vai moderar essa sessão e eu fiz questão de passar para ele essa tarefa de moderar a sessão, até porque a nossa convidada especial também foi a orientadora dele no doutorado. Então, é sempre bom assim você manter aquela relação, né, orientando e orientador, né, para ver se a coisa vai bem até depois, né, do processo de candidatura ao doutorado. Vamos ver como é que as coisas estão nesse momento. Diogo, a palavra é sua. Obrigado. E, além de orientadora, né, agora me convidou também para participar do programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é o mestrado e doutorado, né, que ela é a coordenadora. Então, eu queria chamar a professora Lúcia Santaella, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Ela é pesquisadora 1A do CNPq, publicou 46 livros e organizou 16, além da publicação de mais de 400 artigos no Brasil e no exterior. Uau! Recebeu os prêmios Jabuti em 2002, 2009, 2011, 2014, já pode pedir música no Fantástico, o prêmio Sérgio Mota em 2005 e o prêmio Luiz Beltrão em 2010. Então, para mim é uma honra ter a professora Santaella aqui, porque além de ter sido minha orientadora, acho que ela é uma pessoa, não é questão de agora puxar o saco, mas acho que ela tem uma visão muito legal assim. Ela criou um curso de graduação em 2010, que foi o Tecnologias e Mídias Digitais, para pensar redes sociais quando ainda o Facebook nem existia, né? E o Brasil foi pioneiro, e hoje a gente vê os alunos que se formaram nesse curso, na primeira turma, assim, hoje seriam os líderes de empresas como Google, Facebook. Então, tem uma visão muito legal do futuro. Então, ela está aqui para comentar um pouco dessa visão, um pouco da relação humana com a inteligência artificial. Eu acho que a UFBR ela tem esse caráter multidisciplinar de trazer pessoas de diversas áreas. Acho que a gente discutiu diversos temas e a partir de diversas perspectivas. Nós trouxemos pessoas do mercado, pessoas da comunidade desenvolvedora, pessoas de empresas e também acadêmicos. Então, professora Santaella, a palavra é toda sua. Obrigada, obrigada. Eu não gosto que apresente meu currículo, porque depois cria uma expectativa e é uma responsabilidade enorme. Tudo bem. Bom, criei o curso de games, também profissional. E agora estou criando um curso profissional em inteligência artificial e negócios 4.0. E ele vai ser integrado nesse curso. Bom, obrigada pelo convite. Nunca falei num espaço tão legal. Tem uma ideia na educação que diz assim: em salas quadradas não se pode fazer outra coisa senão pensar quadrado. Portanto, aqui não dá para pensar quadrado. Bom, que eu estou vindo de Brasília, teria gostado de ter assistido essa programação inteira, porque estou interessadíssima, principalmente em inteligência artificial. O que eu vou falar para vocês, o tema da minha palestra, é uma ideia que eu venho desenvolvendo, primeiro por inspiração em alguns autores que eu li muito tempo atrás, vocês não tinham nem nascido, e daí fui perseguindo a ideia, não é? O tema, aparentemente, pode não ficar muito claro, o crescimento exossomático da inteligência humana. Exossomático quer dizer o seguinte: a inteligência humana, a cognição humana, ela está gradativamente crescendo fora do nosso corpo, em extensões cognitivas fora do nosso corpo. Isso não significa, porque outro dia eu falei isso muito rapidamente, e aí veio uma pergunta, e a moça, muito inteligente, mas foi falha minha de não explicar direito o que eu estava querendo dizer.
ela diz assim, você diz que a inteligência está crescendo fora do nosso corpo, e quando ela voltar outra vez para o nosso corpo? Bom, eu vou tentar explicar para vocês que ideia é essa, mas para isso a gente tem que fazer uma viagem ao passado para entender o que está acontecendo agora. A tecnologia nunca foi separada do humano. Então, eu acho que para entender o que está acontecendo, quando eu digo o que está acontecendo agora, o que realmente me interessa é o que está acontecendo com o humano. Nós estamos atravessando um limiar, não apenas tecnológico, mas antropológico. O ser humano está se transformando. Então, o limiar atual é o da inteligência artificial. Eu escrevi um artigo, porque eu coordeno 2 ou 3 blogs, um deles sobre sociotramas, o outro transobjeto, e escrevi um texto onde eu coloquei: preparem seus corações, porque a inteligência artificial, ela veio para ficar, crescer e se multiplicar, pelo simples fato de que ela é uma extensão e uma continuidade da inteligência humana, e a inteligência humana, a cognição humana é como a vida, não pode parar de crescer, e vai ocupando, como a vida, os espaços disponíveis. Então, eu vou fazer esta rápida, no tempo que a gente tem, para daí vocês também poderem me fazer perguntas. Nesse tempo que a gente tem, eu vou fazer... É um arco-íris histórico, um pouco grande, não é? Vamos começar lá do começo, para a gente entender que o que está acontecendo agora vem numa linha de continuidade da história humana, daquilo que faz do ser humano aquilo que ele é. Então, com isso, eu vou tentar mostrar para vocês que, apesar da gente estar atravessando este salto, ele não é uma coisa inteiramente nova. Ontem, lá em Brasília, a gente discutia, e eu discutia a questão da tecnologia, porque a questão da tecnologia hoje, ela está tão presente nas nossas vidas, até o ponto da gente não conseguir viver sem isto. Quem é que consegue viver hoje sem o celular? O meu foi roubado 2 semanas atrás, e eu fiquei completamente despaisada. Despaisada é sem pai, sem país. Então, perdi tudo. Aquilo foi um horror. Durante 3 dias eu sofri mesmo. Então, falam, é dependência. Não, não é dependência. É que aquilo hoje nos constitui. Então, vamos viajar lá um pouco no passado, para eu ir mostrando para vocês esse crescimento da inteligência. Como é que a inteligência humana foi se desenvolvendo cada vez mais, até o ponto hoje de nós termos a inteligência artificial como uma coadjuvante na história humana. Bom, há 2 problemas que eu acho que a gente tem que evitar. Em primeiro lugar, conceber a tecnologia como algo fora de nós. O ser humano é constituído pela tecnologia. Faz muitos anos que eu venho estudando questão de tecnologia, e todos esses livros que ele citou, que eu escrevi, cada vez mais eles foram focalizando na questão da tecnologia. E durante muito tempo eu fiquei pensando, tempo mesmo, mas por que as pessoas têm preconceito com a tecnologia? Porque elas acham que o ser humano é alguma coisa aqui e a tecnologia é alguma coisa lá, forasteira, estranha e separada de nós. Então, a tecnologia nos constitui pelo simples fato de que dentro do nosso corpo nós temos uma tecnologia instalada,
Ou seja, o aparelho fonador roubou funções da respiração e da mastigação em prol desta capacidade que se desenvolveu no humano de articulação da linguagem e do pensamento. Então, é uma primeira tecnologia que já está instalada em nosso corpo. E daí para frente, o que eu vou mostrar para vocês é que tudo que se desenvolveu é uma extensão cognitiva da nossa capacidade de falar. É o único animal na biosfera que fala. Não é o único animal simbólico, não é? Na antropologia, o ser humano, na antropologia eles dizem, o ser humano é um ser simbólico. Não, presta atenção, formigas trabalham, abelhas dançam, e isso faz parte do programa genético desses animais. Raposas mentem. Então, teve um especialista, fez pesquisa, que ele chamava de zoosemiótica, ou seja, a semiótica dos animais, como é que os animais sobrevivem em função do programa genético e do sentido que eles criam coletivo. O ser humano também é um ser de saída coletivo. Então, claro que existe uma subjetividade, mas esta subjetividade não morre em nós. Esta subjetividade, ela já se institui como social. Bom, então, o ser humano é o único animal que fala. Com isto, se desenvolveu no ser humano essas características de uma inteligência muito particular e muito característica nossa. Para que o aparelho fonador se desenvolvesse, o ser humano, foi no momento em que o ser humano se tornou bípede. Ficou de pé, liberou a mão, essa maravilha, não é? Que é essa sutileza da mão. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto, falando do jogador de futebol, e ele diz assim, dar aos pés sutilezas de mãos. Então, a mão humana que transformou o ser humano num homo faber, e o desenvolvimento do neocórtex, porque no momento em que liberou a testa, o neocórtex se desenvolveu e, com ele, esta faculdade da linguagem. Então, vamos começar a pensar o que são aquelas comunidades, não é? Que a gente chama pequenas comunidades tribais, que tinham como meio, como instrumento de comunicação, que hoje, não é, hoje existe uma parafernália de meios de comunicação que vem demonstrar que o destino do ser humano, a natureza do ser humano, e aquilo que o ser humano mais deseja, além de ser amado pelo outro ser humano, é se comunicar. Então, essa é a nossa característica primordial. Então, vamos imaginar uma sociedade tribal, que só tem o aparelho fonador, a fala e a escuta, para se comunicar e constituir essa comunidade. Ora, o ser humano, nessas comunidades, a pessoa mais velha, ela era quase sagrada, porque era no cérebro desta pessoa mais velha que eram, não é, os pajés de tribos, ou então aquela pessoa venerável, porque toda a tradição e o conhecimento acumulado por aquele grupo social estava onde? Na memória daquela pessoa mais velha. Conclusão. Ocorre que esta memória, o cérebro humano, é mortal. Portanto, por isso que essas sociedades se desenvolviam com muito vagar. A pessoa mais velha tinha como tarefa, aliás, o que a gente está vendo aqui agora, eu trazendo essas informações para vocês, é uma espécie de continuidade dessa situação primordial. Não é? A pessoa mais velha acumulou conhecimento, por isso que ainda existem professores e eles são fundamentais, mesmo na era da inteligência artificial. Para economizar o trabalho, não é, da busca do conhecimento. Bom, enfim, o cérebro é mortal. O que acontece?
tudo que estava acumulado perece, desaparece. Fica na memória dos mais jovens. Mas essa cultura, ela evolui muito, muito vagarosamente, porque até, não é, se recuperar e chegar àquele ponto que estava o conhecimento daquela comunidade, é uma era mítica, de explicações narrativas do mundo, enfim, muito rapidamente, já começa nas cavernas. O ser humano tem uma sabedoria, a inteligência humana tem uma sabedoria própria. Não estou fazendo aqui uma apologia de que o ser humano é só bonzinho, depois a gente fala disso. Quer dizer, mas a inteligência humana é a nossa força. Nós sobrevivemos por causa disto. Nós sobrevivemos aos dinossauros, devido à consciência humana que a linguagem traz. O ser humano é um ser de linguagem. E é a linguagem que traz a memória e o desenvolvimento da consciência humana. Nós colonizamos o futuro e armazenamos o passado. Então, é isso que nos dá a nossa força. Então, muito rapidamente, o ser humano se dá conta de que aquilo que é gravado no cérebro mortal e que é transmitido oralmente é frágil. Então, como é que pode se dar continuidade da vida em função dessa fragilidade? Conclusão, rapidamente começam a aparecer imagens, figuras nas grutas, que é uma maneira de registrar o conhecimento, registrar a vida vivida e os valores que elas encerram fora do corpo. Gente, aí começa uma jornada gradativa que vai num crescendo e que veio dar hoje nisso que nós chamamos de inteligência artificial e não vai parar aí. Isto vai continuar, porque é a única maneira, inclusive, de nós sobrevivermos aqui na biosfera, neste momento crucial, não é? Vocês já devem ter ouvido falar do antropoceno, a mudança do período geológico da Terra, do planeta Terra. Ou seja, o ser humano foi deixando pegadas tão pesadas que colocam em risco, inclusive, a permanência da nossa espécie na biosfera. Eu, assim como Tiago, acredito que a inteligência humana encontrará caminhos de superação, apesar das confusões, não é, que nós estamos vivendo, não apenas aqui, mas no mundo inteiro, né, com esses problemas de democracia representativa e os dramas, não é, que vários países estão vivendo. Bom, então, é uma jornada que ela vai cada vez mais se acentuando. Das grutas, a linguagem escrita começou a se desenvolver na argila, nas pedras. Logo depois, a escrita vai se desenvolvendo até chegar ao papiro. Do papiro, aí começa esse casamento maravilhoso do papel. Então, existia uma linguagem escrita antes da impressão de Gutenberg, que deu origem àquilo que a gente chama de galáxia de Gutenberg. O que eu estou tecendo aqui para vocês é um desenvolvimento que eu venho realizando há algum tempo e que eu chamei até agora de 6 eras culturais humanas. São 6 formações culturais. Elas não são uma era cultural, quando ela aparece, ela não leva a outra ao desaparecimento. Então, naquilo que eu falei para vocês, até agora, nós temos primeiro a oralidade, depois a escrita, e agora nós chegamos na era de Gutenberg, que foi a invenção de Gutenberg, não foi outra coisa, senão o casamento daqueles tipos móveis com tinta sobre o papel absorve. Eu costumo chamar assim, um casamento perfeito, que durou 5 séculos. Durou 5 séculos. Então, nós estamos na terceira era.
Eu falava, e nos meus livros aparecem, 6 eras. Só que agora eu estou chegando a caracterizar a 7ª era evolutiva dos Sapiens. É um livro que está agora, que eu estou organizando agora na cabeça, e uma montanha de livros assim, em cima da minha escrivaninha, que eu tenho que ler para escrever esse livro, que vai se chamar 7ª Revolução Cognitiva dos Sapiens. Então, eu estou na 3ª, vamos caminhar para chegar na 7ª, e eu dizer para vocês o que é essa 7ª. Bom, então, Gutenberg foi a era do livro. Esse é o grande problema que a educação está enfrentando hoje. Porque aquilo que nós chamamos de educação e os modelos educacionais, esses modelos educacionais estão muito ainda baseados na era de Gutenberg. Nós já saímos dessa era faz tempo. Ela durou soberana do século XV até o século XIX. O que aconteceu no século XIX? Uma outra revolução, que foi a revolução dos meios de comunicação de massa. O advento do jornal, imaginem o que tudo isso significou. De uma era especificamente sobre o livro, até o século XIX, que linguagens existiam na cultura humana? Desenho, pintura, música, mas uma música ainda não gravada, ela dependia da execução em cada momento. Aí o livro, devo ter esquecido, bom, claro, o circo, o teatro, isso sempre existiu, porque são artes da presença, como isso que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui é presença, eu estou falando em presença. Mas tem essas reproduções todas aí, não é? Bom, então, essas reproduções que permitem, depois que minha fala, possa ser recuperada numa outra situação, não em presença. Percebem como o conhecimento ele vai se multiplicando e ele vai permitindo que você retorne a ele numa outra situação? O que significa isso? O que o livro significou? Vocês viram aquele filme maravilhoso? Se não viram, peguem hoje lá entrem lá na internet e peguem esse filme que se chama O Nome da Rosa. Esse filme é um hino. É um hino de homenagem à cultura do livro. E o desespero daquela personagem, quando aqueles livros começam, pega fogo, e ele começa a agarrar aqueles livros na mão, para que não se perdessem. Ora, essa cultura reinou soberana só até o século XIX. No século XIX, irrompe, muita coisa aconteceu no século XIX. Tudo isso que eles estão falando aí, 4ª Revolução Industrial, eles estão tomando como ponto de partida a Revolução Industrial do século XVIII e XIX. Antes disso, muita coisa aconteceu. O que na realidade marca o século XVIII e XIX é que as máquinas começaram a entrar na paisagem do mundo. Máquinas, a máquina a vapor, e daí os meios de comunicação, que começam os primeiros meios de comunicação de aceleração do tempo. O que os sociólogos não lembram, não é? Porque não tomam como ponto de partida essa preocupação que eu estou tomando aqui, o que está acontecendo com o ser humano. É isso que me interessa. 7ª Revolução Cognitiva dos Sapiens. O que essas transformações tecnológicas provocam no ser humano? Porque nós somos seres inacabados e em evolução contínua. E o que evolui do ser humano é sua capacidade de penetração na realidade, de compreensão da realidade. Só que aí tem um paradoxo. Quanto mais nós penetramos e conhecemos a realidade, mais ela se revela complexa. Então, a complexidade humana também vai crescendo. Então, claro, e daí fica tudo muito mais complicado para nós, inclusive mais complicado para o ser humano se entender a si próprio. Bem, então o que acontece no século XIX? Aparecem as primeiras máquinas
inteligentes. Primeiro, máquinas inteligentes sensórias. O que é uma câmera fotográfica? Uma câmera fotográfica introjetou todo um conhecimento sobre o funcionamento do olho humano. Então, vocês observem, o que nós assistimos na palestra do Tiago não é outra coisa. A aprendizagem de máquina, ela é mimética. Ela aprende da mesma maneira que o ser humano, só que ela aprende através... O ser humano também é que a gente não roteiriza o processo de aprendizado como ele é roteirizado na máquina, mas é por meio de exemplos de padrões. O cérebro reconhece padrões. Então, a inteligência das máquinas, ela é muito mimética em relação à inteligência humana. Uma máquina fotográfica é uma reprodução do modo como o nosso olho funciona. E daí ela automatiza a visão, guarda a visão na memória, porque esse que é o problema. O ser humano, ele vai avançando, mas ao mesmo tempo, ele tem que ir guardando na memória. A memória não pode ser perdida, porque senão a gente está inventando a roda continuamente. Então, essas formas de exteriorização da linguagem humana e da capacidade de conhecimento humano são também formas de preservação da memória. Ora, por que a câmera fotográfica produziu o efeito que ela produziu no século XIX? Hoje, a gente não consegue imaginar, precisa ler os literatos da época, os escritores da época, para a gente ter uma ideia do impacto que a câmera fotográfica produziu na sociedade humana. Uma máquina capaz de flagrar fragmentos da realidade e eternizar aqueles fragmentos da realidade. Mas o ser humano é paradoxal, ao mesmo tempo que a câmera fotográfica flagra e eterniza, ela lembra que cada instante da nossa vida está grávido de morte. Ou seja, aquele instante passou e não voltará, jamais. Por isso que na literatura da época, os escritores, os poetas românticos alemães, e daí Edgar Allan Poe, que foi um grande escritor, que sofreu a influência dessa dualidade, não é, da fotografia, do negativo e da revelação, e a maneira como a fotografia tem... Bom, vários escritores escreveram sobre isso, trabalharam com essa ideia. O que eu quero marcar, e que aí eu devo dizer que nunca, isso aí foi uma ideia que veio na minha cabeça e não li em ninguém. Essa câmera fotográfica, ela já é uma externalização da inteligência humana, assim como a escrita, mas é uma externalização que automatizou uma função humana, que é a função da visão. Portanto, ela já tem uma inteligência sensória. Ora, isso aí... Então, nós estamos na era da comunicação de massa. Depois da câmera fotográfica veio o cinema, depois do cinema, rádio, televisão, ou seja, revolucionou a cultura de massas, ela revolucionou a sociedade humana e colocou a cultura do livro numa certa... a cultura do livro, ela passa a conviver e sofrer a competição dos meios de comunicação de massa. Mas aí, essa daí é a quarta, né? Vamos lá para a quinta revolução cognitiva. Vocês acham que estavam nascendo nessa época ou nem tinham nascido. Mas imaginem o que é ver televisão sem um controle remoto. Apareceram nos anos 80 pequenos gadgets, controle remoto, o videocassete, as videolocadoras. Eu tenho saudade delas até hoje. Não é tudo que eu encontro lá no Netflix. Às vezes eu quero um filme antigo e falo, ai, que saudade das videolocadoras.
não é? Mas o que as videolocadoras traziam para nós e esses pequenos gadgets, o walkie-talkie? Tem outro filme que vocês precisam ver, que se chama Paris, Texas. O Paris, Texas é um verdadeiro retrato de tudo isso que eu estou tentando caracterizar para vocês e que eu chamo de cultura das mídias. Ou seja, é uma cultura do disponível, pequenos aparelhos que começam a frequentar o nosso cotidiano, dentro da nossa casa, e que fizeram a transição dos meios de comunicação de massa, a quarta revolução cognitiva, essa é a quinta, estavam fazendo a transição para o aparecimento dessa máquina fantástica, que se chama computador. O computador, enquanto uma câmera fotográfica, cinematográfica e mesmo televisiva é uma extensão do nosso olhar, dos nossos sentidos, da nossa escuta, o computador é uma extensão da nossa capacidade cerebral. Então, no começo, o computador apareceu, aí nós já estamos na sexta. O computador. Eu chego já na sétima. O computador, ele apareceu na nossa vida nos anos 50, e se a gente pegar a evolução do computador dos anos 50 para cá, leva um susto. Ou seja, nós estamos atravessando uma grande aceleração. Os especialistas dizem que esta grande aceleração começou na Revolução Industrial, especialmente no século XIX, e é uma aceleração que as máquinas, junto com o humano, não há separação. É uma ilusão a gente achar que a tecnologia está separada de nós. Se a gente desenvolver essa ilusão, nós começamos a desenvolver preconceitos que não nos vão levar a compreender o que está acontecendo agora. E para onde vamos? Semana passada dei uma palestra lá no SESC. Onde estamos, para onde vamos? Eu creio que vamos para esse crescimento contínuo, cada vez mais complexo, daquilo que constitui o humano, ou seja, a memória, a linguagem, a capacidade comunicativa, a extensão do conhecimento, a ampliação do conhecimento. Bom, o computador, ele começou, era um monstrengo que ocupava salas inteiras e cuspia umas coisinhas assim, que parecia quadro de Mondrian. Interessante. Observem a semelhança dos quadros de Mondrian com aqueles primeiros, cartõezinhos que saíam acho que vocês nunca viram, que pena. Aqueles cartõezinhos que saíam do computador e que só uma pessoa ultra especializada conseguia saber o que era aquilo. Então, tem um autor americano que tem uma imagem que eu acho maravilhosa. O computador que nasceu para mastigar números, de repente ele começa a absorver, sabe o quê? As linguagens humanas. Linguagens visuais, linguagens sonoras, e, inclusive, este grande salto. Já quando apareceu o videotexto, que é uma espécie de idade da pedra da internet, videotexto, eu me dei conta, e naquela época, inclusive, escrevi um artigo que se chamava A Tela Eletrônica como o novo habitat da escrita. Porque durante todo o período da comunicação de massas, que muita gente chamou o império da imagem, não é verdade que é o império da imagem, porque durante o século XX se produziu tanto texto, basta vocês visitarem as bibliotecas, as livrarias, as universidades, para ver uma enorme quantidade de texto que foi produzida. É que a imagem olha para nós.
ela se apresenta ao nosso olhar, enquanto que o texto é alguma coisa a qual nós temos que ir. Mas então, é uma ilusão que o século XX foi a era da imagem, e tem muita gente que ainda acredita nisso. Mas, enfim, claro que a imagem passou a ter uma presença enorme, com fotografia, cinema, televisão, jornal, passou a ter uma presença enorme, mas os textos também. Então, esse salto enorme do texto, que sai da linguagem verbal, que sai do papel e ganha a tela eletrônica. Daí vocês sabem o que aconteceu a esse mundo em que vocês vivem. Ou seja, começou a absorver a linguagem humana, visual, sonora, hipermediática, porque quando você entra na rede, o que você tem é uma mistura de linguagens. Quando você navega na rede, é que hoje a gente tem muito aplicativo, mas quando o computador começou, era muito legal, a gente navegava, se perdia, desistia, tinha frustração. Até escrevi um livro sobre isso, Navegar no Ciberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. Bom, escrevi em 2004, é o livro que mais vende, porque ninguém percebeu que 18 anos, 2004, 2018, 14 anos se passaram. Mas é legal lá, porque é aquela fase em que a gente começou a aprender como lidar com o computador. Vocês não podem imaginar o que era conseguir conjugar o mouse com a tela. Hoje a gente faz tudo isso brincando. Não é? Vocês verem como a tecnologia ela vai sendo absorvida e passa a fazer parte da nossa natureza. Ela é uma segunda. Tem gente que fala que é uma segunda natureza. Eu também não gosto dessa história de segunda natureza. É a natureza mesmo humana que vai se tornando cada vez mais complexa. Então, a evolução do computador é uma coisa impressionante. Muitos autores escreveram discursos e discursos, quando a gente ficava presa, vocês não viveram isso, quando a gente ficava preso na mesa, à mesa do computador, sentado, parado. Então, há autores, envelheceram com uma rapidez, vocês nem fazem ideia. Há autores que escreveram, a perda do corpo, do movimento, a perda do tempo e do espaço por causa do computador. Olha, logo depois apareceram os equipamentos móveis e levou todo esse discurso ao esquecimento, porque com os equipamentos móveis nós passamos a desenvolver. O ser humano passou a desenvolver uma hipermobilidade. Ao mesmo tempo, claro, vocês com mais destreza, porque também aí tem um problema geracional. Eu tenho alguns pesquisadores de games de 30 e poucos anos que dizem assim para mim: meus alunos de 20 anos jogam games que eu não consigo mais jogar. Então, não preciso nem dizer para vocês que eu sou uma pesquisadora de games que nunca jogou games. Impossível. Bom, de qualquer maneira, os equipamentos móveis criaram uma outra natureza diferente no uso que a gente faz do equipamento, do computador e a maneira como a gente passa a viajar por tempos e espaços. Tudo se cruza. Então, essa dimensão, que é uma dimensão que não tem nada mais a ver com a unilateralidade, com uma continuidade linear. Nós vivemos ao mesmo tempo aqui, fora daqui, em qualquer lugar. Você pega, e agora essa maravilha do WhatsApp, não é? Que não precisa nem pagar. Você fala com alguém no Japão, na mesma hora. Então, olha a revolução que isso produz na constituição humana. Chegamos, então, na 7ª, revolução cognitiva. O que é? Inteligência artificial. A inteligência artificial que agora, de uma vez, de uma maneira
absolutamente literal. Vocês percebem quando a gente chega na inteligência artificial? Ela veio para me dar razão. Desculpe, em tudo que eu venho desenvolvendo, porque a minha ideia é que a inteligência está crescendo fora, mas não é que desapareceu a nossa, como aquela menina me perguntou. Aliás, ela quer me encontrar. É como ela me perguntou na semana passada. E quando ela voltar para nós? Não deixou de estar aqui. Só que cada cérebro individual hoje, cada cérebro de cada um de nós, é incapaz de dar conta da complexidade em que se transformou a realidade. Então, a inteligência artificial, ela vem para ajudar numa multiplicidade de tarefas, que um ser humano, sozinho, ou mesmo em grupo, hoje não é capaz de desenvolver. Então, essas pessoas, eu organizei um livro sobre cidades inteligentes. Como é possível a gente pensar a organização dessas megalópolis, se não tiver algoritmos de inteligência artificial para ajudar no gerenciamento da vida do cidadão na cidade? Então, essa é a sétima revolução cognitiva, que demonstra explicitamente que o que veio crescendo através dos séculos, ou muitos séculos, da existência do ser humano no globo terrestre, demonstra, não é, que essa sequência que eu tentei mostrar para vocês é uma sequência do crescimento da inteligência fora do corpo individual de cada um de nós. Quem ganha com isso? É a espécie. Foi isso que o ser humano descobriu, claro que não é uma coisa racional, planejada. É a inteligência humana que vai encontrando o seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, eu penso assim, há uma inteligência dentro da inteligência humana. Ocorre que, aí eu vou terminar com uma nota um pouquinho dissonante. Não vamos imaginar que a tecnologia vai salvar o ser humano. O ser humano é, por natureza, quem leu Freud sabe disso, ele pôs o dedo na ferida. O ser humano é, ao mesmo tempo, paradoxal, contraditório, ambivalente. Edgar Morin escreveu: somos Loquens, Faber, agora, não é, seres cognitivos, agora digitales, muita gente está falando homo digitalis, mas nós somos, ao mesmo tempo, demens. Então, a tarefa, inclusive quem faz os algoritmos, foi isso que o Tiago colocou, quem faz os algoritmos tem que ter a precaução em relação a essa ambiguidade e contradição radical do ser humano. Somos inteligentes. E agora eu estava lendo aquele livro do Harari, esse último livro dele, esse escritor pop, que foi traduzido para 30 línguas, 12 milhões, sei lá, de livros vendidos. Mas tem uma frase dele que eu grifei, pus exclamação, estrelinha, pus de tudo. Ele diz o seguinte: o ser humano é excepcional para inventar, mas não é tão bom no uso que faz das suas invenções. Vocês são jovens, e eu quero deixar essa mensagem para vocês. Levem pela vida fora um pouco desta responsabilidade. Tudo bem? Obrigada. Bom, obrigado, professora, pela excelente apresentação. Eu teria um monte de perguntas para fazer, mas eu tenho o privilégio de poder fazê-las após, então eu vou abrir para perguntas e fazer um comentário só que eu acho que é importante. Essa viagem que você fez no tempo, acho que é uma viagem assim que
para esse tema da conferência é importante para a gente ter uma visão de como as coisas estão acontecendo de uma forma tão exponencial, né? Então, como a gente vê que uma mudança de um século para outro, essa mudança foi se tornando cada vez mais, o tempo, né, necessário foi se tornando cada vez menor, né? E hoje, com essa questão da inteligência artificial, a gente vê exatamente isso. Então, fazer essa viagem histórica é importante. Teve até acho que foi o Reinaldo, né, que compartilhou aquele link do BuzzFeed, da história, que eles fazem umas brincadeiras, assim, do tipo, a Cleópatra está mais perto do lançamento do iPhone do que da construção da pirâmide de Gizé, na história, né, humana. E acho que é importante a gente ter essa visão. E justamente, acho que os seus estudos hoje vêm se materializando de alguma forma, justamente de que a gente já não tem mais capacidade para avançar somente com a nossa inteligência, sem depender dessa inteligência externa. E acho que um grande exemplo que teve o ano passado foi uma pesquisa da Universidade de Tóquio com a IBM, o Watson, né? Eles conseguiram descobrir uma possível cura para um tipo específico de leucemia. E eles conseguiram fazer isso usando o Watson em 10 minutos, né? Obviamente eles já tinham material, só que o Watson conseguiu processar uma base genética comparado com 20 milhões de artigos científicos, né? Isso eles conseguiram fazer em 10 minutos. E no próprio paper eles escrevem, olha, essa mesma quantidade de pesquisadores, que não era pouca, porque envolvia gente da ciência da computação, engenharia e muitos médicos, se todos parassem só para ler os artigos e começar a fazer a comparação, eles demorariam no mínimo 120 anos. Só para ler os artigos utilizados para gerar as bases de dados, né? Então, a gente vê basicamente isso, então não vou parar de falar e vou abrir para as perguntas. Obrigado, professora. Eu vou pedir para quem quiser fazer a pergunta que venha para os 3 microfones que temos disponíveis aqui. Alô? Oi. Obrigado pela fala, sempre bacana ver a senhora comentando. Você comentou 2 vezes da pergunta que te fizeram semana passada, e então eu me sinto obrigado a repetir a pergunta. E quando essa inteligência volta? Porque a questão que me pega é a seguinte: eu tenho a sensação de que algumas formas de ampliação cognitiva que a gente tiveram uma capacidade maior de se integrar à vida da gente do que outras. Por exemplo, é muito mais fácil hoje você ver o rádio sendo ouvido em vários lugares do mundo do que nesses mesmos lugares do mundo um número equivalente de pessoas lendo. Em alguma medida, a inteligência artificial, ela talvez chegue nas pessoas com mais intensidade do que chegaram os computadores, no sentido de que é muito mais fácil hoje você ter alguém com um smartphone com acesso ao Facebook e ligada assim a uma inteligência artificial, do que uma pessoa com um computador capaz de produzir algo como um programa, como um texto, como alguma coisa assim. Então, na perspectiva da senhora, quando é que essa inteligência volta, e será que ela volta, e será que essa inteligência que a gente produziu até aqui é capaz de nos ajudar a dar esse salto? Ou será que não? Ou a gente pode manter o cinismo no lugar que ele está e continuar esperando que, em alguma medida, tecnologias de massa, como TV, rádio e essas inteligências artificiais, por assim dizer, de fácil acesso, vão dominar mais do que a nossa capacidade criativa de espalhar a criatividade para as pessoas. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo computador, desde o desktop até o celular, o celular é um computador muito mais poderoso do que um computador feio lá na nossa mesa, no espaço doméstico. Ele é muito mais poderoso do que qualquer computador que a gente tinha em casa potente 5 anos atrás. 10.
Então, a memória e a capacidade de conexão, nós estamos na era da conectividade. Essa é a palavra-chave. Aliás, vou falar mais. Por que eu chamo de 7ª revolução cognitiva? Porque essa história, não é, esse frisson das redes sociais, é apenas a superfície. Por baixo dela, nós estamos na era do Big Data, do tratamento, não é, dos algoritmos de Big Data, a nuvem que está aqui, não é, eu sentei ali e comecei a entrar, não, recebi um telefonema, tinha marcado reunião e esqueci, enfim, está vendo que a nossa cabeça não dá mais conta? Então, em primeiro lugar, o que eu chamo de computador são todos, e aliás, ele está ficando cada vez mais miniaturizado, mais perto do nosso corpo. Hoje se fala em computadores wearable e já insightable. A gente começou esse tema, eu tenho um aluno ele trabalha com blockchain, em empresa de segurança, está lá no TID. Ele falou, eu tenho 2 chips. E me mostrou ainda a marquinha, cicatriz do chip. Este é o caminho do futuro. Pode assustar quanto quiser, porque a gente imagina que este corpinho aqui, não ele não pode ser afetado. A inteligência vai entrar dentro do nosso corpo. Então, deixa eu responder a pergunta que você refez agora para mim. Ela não precisa voltar, porque ela nunca saiu daqui. Só que agora ela se expandiu. Eu não sou ninguém sem meu computador. Eu escrevi, 47, viu? Porque vai sair daqui 2 semanas um livrinho de bolso que eu escrevi sobre pós-verdade, a verdadeira ou falsa. Então vai sair esse livrinho, agora vão ser 47. Me pergunta o que está naqueles livros. Você acha que eu sei? Às vezes eu tenho que consultar meus livros para saber o que eu escrevi. Minha memória está muito mais fora do que aqui. O cérebro não é mais capaz de segurar tanta informação. Nós estamos absolutamente mergulhados em oceanos de informação. Ora, não cabe aqui. O que seria de nós sem essas memórias externas hoje? O mundo está crescendo. Humano. Nós estamos com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Em 2050 serão 100 bilhões e os chineses não param de procriar. Então, veja bem, ela nunca saiu daqui, ela se expandiu, é essa a ideia. Então, a gente precisa abandonar essa ideia da enorme significação que tem cada um de nós. Nós somos insignificantes. Nós só nos tornamos maiores no momento em que colaboramos uns com os outros. Hoje, o computador é uma máquina colaborativa. Ela está colaborando conosco. Você acha que se eu não tivesse computador, seria possível escrever 47 livros? Eu antes não escrevia, eu comecei a escrever antes do computador. Eu não escrevia, eu bordava. Escrevia, rabiscava, voltava. Olha, só para você ter uma ideia, eu escrevi um livro, Poesia Concreta Tropicalismo, em 3 meses, levei 6 para datilografar. 6 meses para datilografar. Então, o Humberto Eco tem um texto maravilhoso, foi publicado. O que significa você escrever no computador? A gente consegue escrever no ritmo do pensamento. Quando você escreve à mão, e mesmo a máquina, aquele horror, passava, errava, tirava o papel. Não. Você termina o parágrafo e fala, nossa, será que fui eu que escrevi? Porque é um colaborador, então ela nunca saiu daqui. A inteligência, ela apenas se alargou na inteligência coletiva,
Por que tem livros publicados hoje com o título Inteligência Coletiva? O que quer dizer isso? O computador veio para expandir a inteligência de cada um de nós numa inteligência coletiva, que saibamos usá-la. E a responsabilidade não é do governo, das pessoas que ocupam cargos de chefia. Saber utilizá-la é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso se chama micropolítica. Que responsabilidade eu tenho para que eu me torne melhor, cada um de nós se torne melhor, porque se cada um de nós se tornar melhor, o mundo se torna melhor. Obrigado. Infelizmente, estamos com o tempo corrido. Então, assim, eu acho que essa é a riqueza um pouco da UEBR, da gente trazer essa pluralidade, né, dos pontos de vista sobre um tema. Teve palestra bem técnica, teve palestra comercial, né, e acho que é importante a gente trazer esse olhar também de pensar o papel do ser humano. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo.